estão mentindo para você. Estão enganando você, eu, a maioria de nós, na caruda, na cara dura. E até então a gente sequer sabia disso, ou pelo menos se dava conta disso. E olha que muitas vezes eu tenho certeza absoluta que você deixou de ganhar muito dinheiro com as suas redes sociais por seguir o status quo, por fazer aquilo que todo mundo diz que você deve fazer. E é justamente por isso que eu trouxe esse vídeo para você aqui no canal. Bora falar um pouquinho? Que é o Álvaro Biano, psicoterapeuta, psicossomatonalista, um dos caras que um dia vai ser o mais odiado e o mais amado da internet, porque não tem papa na língua, né? E hoje de manhã eu tive um bate-papo muito legal, muito gostoso com o pessoal que me segue lá no Instagram. Foram 40 e tantos minutos de conversa. Falei sobre o Mudança de Hábitos de hoje. E se você ainda não viu, dá uma olhada lá no meu Instagram. Tá aqui, ó. Aqui. Tá aparecendo aqui em cima, ó, bem aqui em cima do meu dedinho. Tá aparecendo aí o meu Instagram. Dá uma olhada lá. É bem legal. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Esse vídeo aqui, ele é um vídeo maior, um conteúdo mais denso a respeito daquelas 10 mentiras que contaram para nós a respeito das mídias sociais, em especial a respeito do que você deve ou pode fazer para cuidar bem das suas mídias sociais. Então, sem mais delongas, eu vou trazer aqui 10 coisas, 10 mitos que talvez até esse vídeo você vinha praticando e que você vai ver que isso talvez para você, assim como para mim, foi um alívio, talvez para você seja um alívio saber disso, talvez para você seja uma decepção. O importante é, antes de eu começar, você entender uma coisa. Presta atenção em mim aqui. Analise o teu público. Simples assim. Tem coisa, e o próprio link aqui embaixo da descrição desse vídeo, eu vou deixar 2 links. Eu vou deixar um link de um site americano que traz o que há de mais recente dentro do social media, e vou trazer o site da Angie Gensler, que é a influenciadora. Eu até vou ver aqui direitinho como que ela se coloca nas mídias sociais. Deixa eu ver se tem aqui. Tem, olha só. Diz aqui, ó. A Angie Gensler, tá? É apaixonada por ensinar empreendedores a expandir seus negócios usando mídias sociais e marketing digital, sem confusão ou sobrecarga. Angie acredita que construir um negócio deve ser divertido, não um turbilhão exaustivo de noites sem dormir e xícaras de café ilimitadas. Em vez disso, Angie ensina aos empreendedores como construir um negócio e uma vida que eles amam, na velocidade deles, no seu tempo e com suas regras. Eu passei, com todo respeito à minha esposa, mas eu me tornei um apaixonado por essa empreendedora, porque ela falou muita coisa verdadeira aqui, que eu já pensava, mas me deixei levar, mas que a minha esposa sempre pensou desde o início. A Mariane, ela sempre dizia para mim que sentia no coração dela que tinha coisa errada, e realmente, depois que eu vi esse artigo aqui, eu percebi que ela estava certa desde o início, sem absoluta nenhuma dúvida. Talvez esse vídeo fique um pouquinho grande, mas é um vídeo informativo, então, por favor, presta atenção, fica aqui comigo até o final, porque vai valer a pena, beleza? Bom, primeira coisa, ela já começa dizendo o seguinte, fazendo uma pergunta, e aqui eu vou fazer esse vídeo todo baseado nesse artigo dela, tá? No blog dela, que depois vai estar aqui embaixo o link, e já coloco desde já minha admiração a Angie Gensler. Sua estratégia de marketing de mídia social está mais te ajudando ou te prejudicando? Está prejudicando ou ajudando mais os seus negócios? Olha só, já começa com os 2 pés no peito. E aí ela disserta a respeito de algumas coisas, mas o ponto principal é o seguinte. 10 mitos que fazem com que você esteja prejudicando o teu negócio. 10 mitos sobre o marketing de mídia social que, se acreditados, podem prejudicar seus resultados. Primeiro mito. Pega papel e caneta, já deixa o teu like, já deixa o teu joinha, ajuda pra caramba aqui o canal, você sabe disso. Compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Se você fizer isso, já vai ajudar um monte. Se você colocar no teu status do WhatsApp, do Telegram, colocar lá indicar esse vídeo lá no teu Instagram, o que você puder fazer para compartilhar esse vídeo, tenha certeza absoluta que vai não só ajudar demais aqui o canal, como vai espalhar essa mensagem que é importante, sendo trazida por mim aqui, acredito eu, em primeira mão, tá? Porque a maioria quer esconder esse tipo de coisa. E em português, porque isso aqui, lembre-se, é uma matéria em inglês que eu estou trazendo para você aqui, tá bom? Primeiro mito. A mídia social é gratuita. Muita gente acredita que é assim, não, eu vou montar uma conta no Instagram, aí eu estudei e parece que é assim, ó, eu monto uma conta no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Pinterest e no Twitter, e aí tudo aquilo que eu for fazer no Twitter eu já tenho que mandar desse jeito, no Instagram eu faço isso, mas se eu fizer 10 stories por dia, 3 reels por semana, uma live por semana, e fazer isso durante um ano, eu vou conseguir 1 milhão de inscritos.
Testa, vê se você consegue dar conta. Isso falando-se só do Instagram, né? Falando do YouTube, você acha que é fácil, que é simples fazer um vídeo do YouTube? Não é bem assim, tá? Não com qualidade. E olha que eu tô penando pra caramba, porque eu faço minhas edições aqui. Então, assim, ó, tem que tomar cuidado com isso. Isso sobrecarrega muitas vezes a gente. E esses 10 mitos, eles vieram para quebrar literalmente as pernas dos supostos especialistas social media e o Escambau 4 que vivem falando sempre a mesma coisa pra gente e que, na verdade, eles estão altamente arcaicos dentro da caixinha. Não estão nem de longe fazendo aquilo que realmente está funcionando lá fora. Primeira coisa, entender que a mídia, cuidar de mídia social por conta própria, é muito mais caro do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Sabe por quê? Porque ela custa a única coisa que você não consegue ter de volta, não consegue depositar mais e não consegue ter um saldo emergencial, que é o teu tempo. É impossível recuperar o tempo perdido. Então, realmente, cuidar de uma conta de uma mídia social, seja Instagram, seja YouTube, demanda tempo. E não é pouco tempo, não. Demanda muito tempo, muitas vezes. Principalmente se você não sabe fazer nada e depende que outras pessoas façam por você. Aí, além de demandar tempo, de você conferir arte, conferir informação, vai demandar dinheiro. E muito dinheiro, muitas vezes. Então, abre o olho. Fique esperta, tá? Segundo ponto. Mito 2. Você deve estar em todas as plataformas de mídia social possíveis e imagináveis. O que esse mito aqui diz? Que você precisa literalmente aparecer. Só que olha só o que a Andy coloca. Tentar gerenciar e aumentar contas em 5 plataformas diferentes de mídia social não é apenas cansativo, mas é quase impossível obter resultados com seu foco diluído em várias plataformas. E olha, eu vou dizer uma coisa bem sincera para você que está assistindo esse vídeo. Eu tentei, tá? Eu tentei. Eu tentei dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. E eu posso dizer do fundo do coração, quebra a gente no meio, em todos os sentidos, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, quebra. Porque você não consegue fazer nada bem feito. Então, eu estou usando agora a minha experiência e temperando esse vídeo aqui com as falas da Andy junto com a minha experiência pessoal para dizer o seguinte para você. Se você realmente quer construir a tua audiência, e é necessário, tá? Não adianta você tentar fugir disso. Você não vai conseguir. Infelizmente ou felizmente, não sei, o mundo ele caminha para o digital. Então você precisa mostrar o teu trabalho para as pessoas, de um jeito ou de outro. Senão você vai simplesmente passar fome daqui a pouco. Não vai ter espaço para você. Foque. Foque em uma coisa que você curta, que você goste, que você se identifique. Por exemplo, trabalhar com uma rede como o Instagram é relativamente simples, porque você tem o Canva, que ajuda demais. Como é que você pode trabalhar o Instagram? Porque o Instagram, em comunhão com o Facebook, ele ainda é as duas grandes plataformas de divulgação financeira, divulgação comercial do teu conhecimento. E a única maneira que eu encontrei que é realmente eficiente é utilizando, por exemplo, Facebook Ads, Instagram Ads e o próprio YouTube Ads, né, que é publicidade nessas 3 plataformas. Então, entenda, foque naquilo que você gostar mais. Você quer começar pelo Instagram? Foca só no Instagram. Não tenta vir para o YouTube. Não vale a pena. Já começou no YouTube, como foi o meu caso lá atrás? Cara, foca no YouTube. Sabe por que é mito que você deve estar em todas as plataformas? Porque a verdade é que você só precisa estar onde o seu cliente ideal costuma ficar, cara. Só isso. Terceiro mito, você tem que postar conteúdo diferente em cada canal. Ah, olha só o que ela coloca aqui. A noção de que você precisa postar conteúdo diferente em cada canal é um dos mitos mais prejudiciais para os proprietários de pequenas empresas. E você que está assistindo esse vídeo, você que é profissional da mente humana, você que é profissional do corpo humano, por exemplo, fisioterapeuta é um profissional do corpo, cuida do nosso corpo. Psicoterapeuta, profissional da mente. Massoterapeuta, profissional do corpo. Reflexoterapeuta emocional, profissional da mente e do corpo. Você que trabalha de alguma forma, deixando o teu produto para o público, colocando a tua cara a tapa, você é uma empresa. Álvaro, mas eu não tenho meio. Não interessa, você é uma empresa. Presta atenção. Fazer isso aqui é um tiro na cabeça, não é no pé. Sabe por quê? O mais inteligente, que a própria Andy coloca aqui, é a publicação cruzada de seu conteúdo, é o marketing mais inteligente possível. Porque olha só, o que acontece? Eu fiz a live lá no meu Instagram, vou usar esse vídeo de exemplo, tá? Eu fiz a live lá no meu Instagram. O
que eu falei pra galera? Eu falei assim, gente, no meu YouTube eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto, só que vai ser um vídeo mais denso, mais cheio de conteúdo. O que eu fiz? Eu nutri o meu Instagram e estou gravando esse vídeo para nutrir você que me acompanha aqui no YouTube. Quando eu posto, por exemplo, um carrossel aqui no YouTube, antes eu não replicava no Instagram, agora eu vou começar a replicar. Se eu faço um shorts de 60 segundos ou menos aqui para o YouTube, ele vai se transformar num stories lá no meu Instagram. Sabe por quê? Porque nem todo mundo me acompanha aqui no YouTube, assim como nem todo mundo me acompanha no Instagram. Você está entendendo? E aí é um único trabalho para você alimentar, no meu caso pelo menos, para eu alimentar dois dos meus principais canais. E outra coisa legal também, que tem a ver com a publicação cruzada, é que você consegue manter uma coesão na tua identidade. Não que você precise fazer isso, você está entendendo? Mas além de te poupar tempo, te poupar trabalho, a tua cara aparece igual em pelo menos dois locais. Então fica mais fácil da pessoa marcar você e falar assim, ah, esse cara é o do YouTube, ah, esse cara é do Instagram, esse daqui, entendeu? É muito mais fácil, muito mais simples, poupa tempo, é mais inteligente. Quarto mito, as redes sociais são canais de transmissão, de broadcast, é como se muitos de nós, e eu me encaixo nisso também, tá? Eu estou fazendo uma meia-culpa gigante nesse vídeo. É como se a gente encarasse Instagram e YouTube como simplesmente uma ferramenta de transmissão de conteúdo. Ah, Álvaro, mas poxa, você está gravando o vídeo, eu tô aqui consumindo só teu conteúdo, eu não estou interagindo com você. Como é que não? Você interage comigo quando você comenta aqui embaixo, pô, eu gostei do conteúdo. Cara, eu não gostei desse conteúdo. Ou, meu, tem como trazer um conteúdo mais a respeito de tal ponto desse vídeo? Você interage comigo quando você me manda direct no Instagram. Você interage comigo quando você deixa o teu joinha, quando você compartilha. Você interage comigo como quando o VIP participa da reunião mensal no Zoom, pra gente bater um papo, pra gente ver como é que as coisas estão, pra eu trocar uma ideia, pra eu pedir ajuda, pedir apoio no sentido de ideia, para conteúdo. Essa interação, ela existe. É isso, é para isso que serve a rede social. Rede social não é broadcast. Em broadcast a gente tem plataforma como Netflix, como Amazon Prime, entendeu? Como Disney Plus. Quando a gente quer assistir o conteúdo sem interação, a gente já sabe para onde ir, pô. Não é esse o foco da rede social. E isso daqui é uma baita de uma mentira que as pessoas contam. E olha só o que ela coloca. O erro número 1 que eu vejo muitas empresas cometendo nas mídias sociais é usar suas plataformas de mídia social como canal de transmissão. Elas criam post após post sobre suas empresas. Compartilham todos os comunicados à imprensa e todas as atualizações de produto e esgotam todas as promoções. Quer dizer, cara, fica um saco. Quem é que quer uma rede social assim? E muito provavelmente você, antes de saber disso daqui, assim como eu, estava talvez tratando as suas redes sociais como uma ferramenta de broadcast, só de transmissão de informação. Como se simplesmente um repost fosse o suficiente. Cara, não é suficiente, não é isso que você quer, não é isso que eu quero. É um saco quem faz só isso. Só que antes, o que era ensinado? Todos esses mitos aqui no Brasil são divulgados pelos ditos social medias da vida como se fossem pétreos. Não, tem que ser assim porque a métrica... Tem porcaria nenhuma, pô. Tem nada. Mito 5, você precisa postar várias vezes ao dia. Isso aqui é uma desgraça. Tem gente que gosta e beleza, eu não tô aqui julgando ninguém. Você tá entendendo? Tá conseguindo entender que eu não tô aqui? Meu papel aqui não é julgar. Se você curte fazer post o dia inteiro, que bom, cara. Eu queria poder gostar ou conseguir fazer isso, sabia? Eu curto pra caramba trocar uma ideia contigo. Eu, por mim, ficava gravando vídeo o dia inteiro. E se não fosse o que aconteceu, muito provavelmente eu estaria aqui continuando postando vídeo todos os dias de vários assuntos, fazendo pergunta e resposta como eu quero fazer para amanhã, inclusive, postar aqui um vídeo de perguntas e respostas, pegando todas as principais perguntas e comentários de vocês no YouTube. Só que a verdade é o seguinte, isso daqui, esse é um dos mitos, ela coloca aqui, ó, mais difundidos sobre marketing de mídia social e um dos mais prejudiciais. Olha que loucura isso. Faz mal pro teu negócio. Olha só, como proprietário de uma pequena empresa, é quase impossível postar de 3 a 5 vezes por dia nas mídias sociais. Eu passei por isso. É impossível seguir esse ritmo de postagem. Aí ela continua colocando, muitos proprietários de empresas sacrificam sua saúde ou a saúde dos seus negócios na tentativa de cumprir esse mito. Foi o que aconteceu comigo. Eu quebrei a minha saúde, fiquei 3 meses de cama no ano passado. Não precisa você passar por isso. Você não sabe como gravar esse vídeo e ter tido acesso a esse post. Eu fui dormir 5h30 da manhã porque eu perdi o sono de revolta. Porque ontem à noite aconteceram algumas coisas e aí eu falei o seguinte para minha esposa. Eu falei assim, cara, eu preciso trabalhar. Eu vou pro computador, vou trabalhar.
Porque eu estava simplesmente me recusando a aceitar que isso era real. Que a gente tinha que obrigar, que nós tínhamos que nos obrigar a ser escravos de rede social. Eu me revoltei num tamanho, num tanto, que eu perdi o sono. E aí quando eu me deparei com essa informação aqui, eu consegui dormir. Radiante, não vi a hora de no dia seguinte abrir uma live com a galera do Instagram e passar isso aqui adiante. Em sentar e gravar um vídeo aqui pro canal do YouTube, independente do tamanho que esse vídeo fique, eu não tô nem aí. Porque essa informação precisa ser passada para você. Precisa, é necessidade. Sabe por que isso daqui é um mito? Sabe qual que é a verdade real? É isso aqui, ó. Você precisa postar de forma consistente. Não é a quantidade que voga. É a perseverança, é a consistência, é a regularidade. Adianta eu fazer uma live no Instagram hoje e não fazer mais nada amanhã? Não. Sabe o que vai adiantar? Eu fazer uma live hoje, porque eu gosto de live. Eu fazer uma outra amanhã, porque eu gosto de live. É o jeito que eu quero fazer e ponto final. Eu fazer outra no outro dia, e eu fazer outra, e fazer outra, e fazer todos os dias. Bater um papo contigo, nem que seja de 15 minutos. Nem que seja só para falar de mudança de hábitos lá no Instagram, por exemplo. Beleza. Eu fazendo isso todos os dias, curtindo, talvez não fazendo no final de semana só para dar uma descansada, né? Eu tenho certeza absoluta que meu resultado já vai começar a ser diferente. Aqui no YouTube, por exemplo, o que eu vou trazer? É regularidade. Pelo menos 2, 3 vídeos toda semana, religiosamente. Toda semaninha, trazer pelo menos 2 ou 3 vídeos aqui para você, para o público. Como se eu estivesse começando o canal agora. Com assunto relevante, com coisa que você me pede nos comentários. Por isso que eu já vou te pedir de novo, comenta aqui embaixo, diz o que você quer ouvir, deixa o teu joinha, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal e clica no sininho, que nem com o sininho o YouTube está entregando direito. Nem com o sininho de todas as notificações. Eu sei porque eu tenho aqui, eu testo na minha conta. Eu me inscrevo em canais e eu vejo que o YouTube não entrega a notificação desses canais. Não entrega, não adianta. Mesmo clicando no sininho e colocando todos. Tá? Então, faça isso. Se você não fizer nem isso, aí lascou-se. Aí é que você não vai saber mesmo de conteúdo novo aqui no canal. Então, esquece essa história de quantidade. Agora tenha consistência, isso é muito importante. Próximo mito, que é o 6, é o seguinte, ó. Esse daqui, meu Deus do céu, como sobrecarrega a gente, cara. Como acabou comigo isso aqui no ano passado. Mito 6, suas imagens devem ser perfeitas. Cara, como isso me desanimou ano passado, como isso me estressou ano passado, como isso arrebentou comigo ano passado. E isso acaba virando, sabe o quê? Esse mito, se você não faz isso, para os ditos especialistas, se der qualquer merda com o teu lançamento, com o teu produto, com aquilo que você está fazendo, a culpa, sabe onde que eles colocam? Em você e na tua foto. Ah, mas é que tua imagem não estava profissional. Se acontece qualquer coisa, eles colocam a culpa na tua regularidade, na tua quantidade de posts. Não, porque você, eu tipo, falei, eu precisava que você tivesse feito 15 stories essa semana, por dia, todos os dias. Ou 7 stories 3 vezes na semana. Ou mandado 10 reels pra gente postar. Ou feito 7 carrosséis para potencializar o treino. Como você não fez, então não deu certo. Mentira. Mentira, conversa fiada. Sabe qual que é a verdade por trás desse mito 6? Suas imagens devem ser autênticas. Sabe por quê? Você quer ver a gente como a gente é, poxa vida. Assim como eu quero ver você do jeito que você é. Não é toda maquiadinha, todo maquiadinho, não. Cheio de frufru, cheio de frescura, pô. Não é isso que a gente quer. É vida real, é bate-pronto. A sociedade humana, infelizmente, virou uma sociedade de fake em todos os sentidos. Não é só em notícia, não. Não é só fake news, não. É fake life. É fake em todos os aspectos possíveis e imagináveis. A sociedade humana está virando uma sociedade falsa. Construída simplesmente para fingir que é todo mundo sem problema, que está tudo bem. Só para venderem lixo para nós. Para você, para mim. Não. O que eu quero ver de você que está do outro lado, se você quer me conquistar para ser um parceiro de negócio ou para ser inclusive um consumidor do teu produto, eu quero ver qual é a realidade dos fatos na tua vida. É isso que me conquista. E eu tenho certeza absoluta que eu não tive mais sucesso em alguns lançamentos de produtos que eu fiz, porque as fotos desses lançamentos não era eu. Não eram autênticas. Era eu tentando passar algo que a agência pediu, que as pessoas queriam ver. Besteira, cai fora dessa. Mito 7, você deve ter uma estética coesa. Não, teu perfil de Instagram tá muito bagunçado. Tá muito zoneado isso aqui, né? Tem que ser igual
né? Tem que ser tudo organizadinho, tudo bonitinho, tem que ter um perfil de cor XYZ. Besteira. Eu passei 2 horas essa madrugada vendo vários perfis de caras gigantes na internet, com milhões de seguidores, não com milhares. E vi várias pessoas que até têm conteúdo bom, 30, 40, 50 mil seguidores, 15, 20 mil seguidores. Instagram perfeito, todo alinhadinho, todo bonitinho, tudo, né, todo coloridinho, tudo encaixadinho, tudo aquilo que um dia eu já caí nessa esparela, minha esposa. Os caras. Ah, e vi também Instagram de algumas milhares de pessoas, de 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil, 20, 30, 40 mil seguidores, tudo zoneado também. Sabe uma coisa que me chamou a atenção, galera? Engajamento. Engajamento. Sabe o que é engajamento? Engajamento é a quantidade, você fez um post, é a quantidade de coraçãozinho, vou falar do Instagram, tá? Quantidade de like, de coraçãozinho e de comentário que o teu post vai ter, porque a gente não consegue contar compartilhamento, né? Pelo menos eu não me lembro agora. Se sim, comenta aqui embaixo. Eu não sei se a gente que é de fora daquele perfil conseguimos saber quantas vezes aquele post foi compartilhado. Mas se sim, a gente consegue inclusive saber compartilhamento, salvamento, like e comentário. Isso é engajamento. Aí sabe o que eu vi? Eu não vou nem falar dos grandões, tá? Os grandões todos, sem exceção, o perfil é zoneado. Eu não vou nem falar de engajamento de quem tem 5 milhões, 7 milhões, 10 milhões de seguidor, não. Tá? Deles, eu só vou falar de estética. Eles não têm estética, entre aspas, tá? Eles mantêm certo padrão, talvez na legenda, coisa assim, mas não tem estética, não é tudo bonitinho, tudo, não. É tudo bagunçado, é tudo uma zona. É uma zona organizada, mas tudo bagunçado. Engajamento altíssimo. Ah, claro, né? Milhões de seguidores. Então, beleza. Vamos focar só na estética dos grandes, então. Agora, vamos para o perfil menor. Eu vi perfis de 50 mil seguidores, tudo organizadinho, bonitinho, com os destaques, tudo alinhadinho, tudo cheio de frufru. Que a pessoa posta, tem lá 50 likes, 100 likes, 90 likes, um comentário, 0 comentário, maioria. De vez em quando bate 300, 350 likes. Quando estoura 5 mil, 10 mil visualizações, não likes, é porque a pessoa colocou uma grana ali e impulsionou. Porque não é o padrão do perfil dela. Em contrapartida, as mesmas pessoas com a mesma quantidade de seguidores, com o perfil bagunçado, entre aspas, ou seja, sem um padrão muito coeso, muito definido, com engajamento altíssimo, pessoas de 30 mil seguidores, com 1.200, 1.500 likes, 390 comentários, 600 comentários. Você percebe que aquilo lá não foi impulsionamento, porque a conta não fecha quando é post impulsionado, tá ligado? A conta não fecha. Post impulsionado tem muita visualização, mas tem pouco like, tem pouco engajamento, pouca interação com o conteúdo, pouco comentário. Então isso mostra, sabe o quê? Que a grande massiva maioria das pessoas, assim como eu, quando querem ver catálogo de produto de beleza, catálogo de Avon, de Jequiti, de Boticário, vai em representante dessas empresas, não vai no Instagram. Não quer ver catálogo no Instagram. Tem perfil que parece catálogo. Tudo organizadinho, tudo bonitinho, tudo da mesma cor, tudo do mesmo estilo. Isso é ridículo. Não é isso que a gente quer. Isso não é autêntico. E é exatamente essa a questão. Sabe qual que é a verdade sobre se você precisa ter uma estética coesa? A verdade é essa aqui, ó. Honre os padrões da tua marca. Só isso. Se a tua marca tem 4 cores dominantes, só honra isso, não é nada. Álvaro, mas como é que eu vou fazer isso? Cara, honra isso, por exemplo, sabe aonde? Na legenda do teu vídeo. Faz uma capa com a legenda da cor da tua marca. Pronto. Coloca uma foto tua legal e coloca ali uma legenda legal. Você vai falar sobre aquele produto em específico, faz uma legenda daquela com as cores daquele produto. Agora você vai mudar o produto, faz uma legenda com outras cores. Ou você tem condição de fazer um post mais direcionado para a tua marca, mesmo que seja no teu perfil pessoal, mas você está no lançamento, então direciona os posts para aquele lançamento dentro do teu perfil pessoal e dentro do perfil da marca. Depois, arquiva aquilo e deixa só no perfil da marca. Acabou, cara. Você vai voltar a ter a tua identidade, porque todos nós temos a nossa identidade. Próximo mito. Mito 8. Compartilhe muitos retratos e selfies, né? Utilize a tua rede social como booking vivo. Olha o que ela coloca aqui. Se você for como eu, a ideia de tirar e compartilhar muitas selfies na internet deixa você desconfortável. Ela foi muito delicada. Me deixa aterrorizado ter que fazer isso. Aterrorizado. Eu odeio foto. Eu abomino foto. Eu não gosto de foto. Nunca gostei de foto, desde pequeno. Agora olha só o que ela coloca aqui. Sabe qual que é a verdade?
A verdade é que imagens sem pessoas têm ótimos resultados. Eu até falei isso na live hoje. Eu moro num lugar paradisíaco, lindíssimo, com cachoeiras maravilhosas. Eu tenho certeza que se eu postar uma foto de uma dessas cachoeiras no meu perfil, ela vai render muito mais engajamento, muito mais interesse, muito mais like, muito mais comentários sobre a beleza da natureza que o Criador nos deu, do que eu ficar postando, né, selfiezinha minha aqui no escritório, né, fazendo caras e bocas. Dá licença, pô. Tem gente que tem esse perfil e beleza. Repito, não estou aqui para criticar ninguém. Mas você não precisa mudar quem você é para ter sucesso, para ser visto, para construir a tua autoridade. Você tem que ter, ó, isso aqui, cérebro. Você não pode ser idiota, só isso. Tem que ser uma pessoa que raciocina, que tem coesão na hora de colocar a tua ideia, de colocar teu conhecimento. Que mostra que você sabe daquilo que você está falando, que você pode ajudar de verdade as pessoas que estão te ouvindo. É isso que interessa para nós, para mim, para você. Mito nono, ferramentas de engajamento prejudicam o desempenho de agendamento, melhor dizendo, prejudicam o desempenho do post. Isso é mentira. Olha o que ela coloca, os especialistas espalharam falsamente o mito de que o algoritmo nas plataformas de mídia social não gosta de conteúdo postado com ferramenta de terceiro. E infelizmente, profissionais de marketing e proprietários de pequenas empresas acreditaram nesse mito e abandonaram as ferramentas de economia de tempo em favor da postagem manual de conteúdo nas mídias sociais. E sabe por que isso acontece muitas vezes? Para você, trouxa, assim como eu, pagar para alguém ficar gerenciando o teu Instagram, postando manualmente, porque até essa pessoa acredita nessa mentira. Não está agindo de má fé. Eu não estou dizendo aqui que a maioria dos profissionais agem de má fé nesse sentido, não. É que, na verdade, essa mentira, essa enganação, não é só na nossa cabeça que caiu, não. Caiu na cabeça deles também. Essas mentiras estão se perpetuando, já se perpetuaram há muito tempo. Não existe essa palhaçada. Pelo contrário, você acha mesmo que uma ferramenta como o Instagram, por exemplo, teria a opção de agendamento de postagem se isso fosse prejudicar o usuário? Não tem sentido. Você acha que o YouTube, a maior plataforma de vídeos do mundo, teria a opção de programar a postagem de um vídeo se isso não fosse relevante para o algoritmo? Você está entendendo que é o contrário? Sabe como é que o YouTube funciona? O YouTube funciona assim, ó. E esse é o padrão para todos os algoritmos, tá? Pelo que eu andei pesquisando. O YouTube ele pede para a gente agendar um vídeo, gravar o vídeo, editar o vídeo e agendar o vídeo com pelo menos meia hora de antecedência. Sabe por quê? Para dar tempo do algoritmo ler o teu vídeo, entender o teu vídeo, ler a tua descrição, ler o teu tema, ler a tua thumbnail, identificar quais os públicos que poderiam se interessar por esse conteúdo que você vai postar em breve, para quando o teu vídeo aparecer publicado, o algoritmo começar a entregar para pessoas que tenham interesse naquele conteúdo, porque a função do algoritmo é levar até você o conteúdo que é relevante para você. Entendeu? Isso funciona também no Instagram, tá? Quando você, e eu já fiz esse teste, quando você agenda um post e publica esse post pós-agendamento, ele tem uma chance muito maior, massivamente maior, de ser visto por mais pessoas, de receber um maior nível de engajamento do que aquele que você, pum, criou ali na hora e publicou. Quem é que te fala isso? Você já ouviu isso de alguém? Não, né? Sabe por quê? Porque a maioria de nós somos gado, vivendo em torno de uma cerca mental, dentro de uma caixa. E aí precisa vir um touro, romper, né, a cerca, para poder mostrar para você que tem um pasto muito mais verde do outro lado do que esse arenoso que está aí dentro dessa caixinha ridícula que foi vendida para nós esse tempo todo. Mentiram para a gente na cara dura e a gente, otário, acreditou. E mais otário ainda foram os que fizeram cursos para se tornarem profissionais e acreditaram nessas balelas, essas mentiras. Porque acreditam naquilo que ouvem dos outros, só porque os outros se dizem autoridade. Para com isso, pô. Eu não quero que você acredite naquilo que eu digo para você. Eu quero que você pesquise. Deixa eu ver se o Álvaro tem razão naquilo que ele está falando mesmo. Pera aí um pouquinho. Vai atrás, pô. Vai atrás de informação. Sabe qual que é a verdade sobre essa questão de agendamento? É a seguinte, ó. Ferramentas de agendamento economizam tempo e sanidade mental. Sabe o que ela coloca aqui? Felizmente, a verdade é que usar uma ferramenta de agendamento de terceiros não prejudicará o desempenho da sua postagem. Essa ferramenta, ela vai simplesmente economizar tempo e sanidade para você. Ou seja, vai deixar você, inclusive, emocionalmente mais tranquilo. E o último mito. Você deve criar vídeos para obter resultados. Olha o que ela coloca aqui. Com o surgimento do TikTok e o Instagram Reels, muitos empresários e profissionais de marketing assumem que a única maneira de obter resultado nas mídias sociais é criar e compartilhar vídeos. Isso não é verdade. Conteúdo que você gosta de criar e que gera resultado.
Eu vou abrir só um parênteses aqui, porque existem pesquisas que já apontam isso. E o parênteses que eu vou abrir é o seguinte. Inevitavelmente você vai ter que entrar nos vídeos. Em algum momento da tua carreira você vai ter que entrar nos vídeos. Sabe por que que é inevitável? Eu vou responder essa pergunta usando o teu exemplo. Você não está aqui nesse vídeo? Por que que você está assistindo esse vídeo? Por que que você não vai ler um artigo sobre esse assunto? Sabe por quê? Porque assistir o vídeo é mais fácil. É um fast food intelectual, por assim dizer. Ler um livro é mais desafiador, demanda mais tempo. Entendeu? Quando eu pego um livro para ler, eu vou ter que demandar tempo, esforço, raciocínio. Vídeo não. Vídeo eu preciso pegar um bloco de anotação, uma caneta, um lápis, colocar em 2 velocidades, se você já acostumou ter ouvido assim como eu acostumei, e ó, estudar. Ouvir, anotar. Pausar, voltar. É muito mais fácil, muito mais produtivo. Audiobooks é muito melhor do que leitura, sinceramente. Só tem uma pegadinha. Nada substitui a leitura no sentido de aprofundamento de conhecimento. Por mais que eu esteja sendo o mais aprofundado possível nesse vídeo, ele já vai ficar com mais de 40 minutos. Isso é altamente prejudicial, sabia? Se eu fosse pensar só em SEO, provavelmente eu pararia esse vídeo lá atrás e regravaria ele todo de novo e faria um conteúdo muito mais superficial do que esse que eu estou fazendo. Agora, por que que eu estou me recusando a fazer isso neste vídeo em específico? Porque é necessário que você, se você quiser realmente se tornar um profissional digital e escalar o teu ganho financeiro, sair dessa roda de ratos e que um faturamento de 10 mil, 15 mil, 20 mil reais por mês para você seja algo comum, nada absurdo, se você quer chegar nesse nível de se tornar comum faturar 5, 7, 10 mil reais por mês, sem precisar ser escravo de outras empresas, desculpe, ou de outras pessoas, inevitavelmente você vai precisar aprender a gravar vídeo, vai precisar aprender a fazer live, vai precisar aprender a gostar. Eu tinha pânico de fazer isso que eu estou fazendo aqui, ó. Hoje, eu não vejo a hora de ligar a câmera e falar com você. Eu acostumei. É como se eu estivesse batendo um papo contigo aí, na tua casa. É como eu me sinto, entendeu? Agora, qual que é a verdade sobre esse 10º mito? Se você gosta de gerar resultado, de gerar conteúdo fotográfico, gere conteúdo fotográfico. Se você gosta de gerar conteúdo só em áudio, abra um podcast e gere conteúdo só em áudio. Se você já curte um pouco o vídeo, tem um pouco de resistência ainda, mas não se importaria, é o que você gosta, é o que você gostaria de começar a fazer, faça. O que importa é você fazer. Para de se limitar e de se impedir de fazer acontecer na tua vida. Só isso que eu vou te pedir, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se curtiu, deixa um joião, não é nem joinha, deixa um joião aqui pra gente bater um papo. E olha só, antes de você ir embora, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó, falando sobre pressão emocional, que é justamente aquilo que a gente conversou, o teor desse vídeo aqui. Você se sente vítima de pressão emocional e já se sentiu vítima de pressão emocional, inclusive nessa questão de ter que gerar conteúdo para poder construir resultado na tua vida? Se sim, dá uma olhada nesse vídeo, eu tenho certeza absoluta que você vai curtir demais. E o segundo vídeo é esse aqui de baixo, ó. Você é ou já foi vítima de cancelamento? Por que que eu estou trazendo esses 2 vídeos? Porque tenho a certeza absoluta que se você vai colocar a cara a tapa assim como eu coloco, inevitavelmente em algum momento você vai se sentir extremamente pressionada ou vai sentir como se as pessoas estivessem se afastando de você. E nesses 2 vídeos aqui eu dou dicas importantes que você deve fazer para sair dessa e dar a volta por cima. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no teu coração gigante. Tchau, até mais.